O adolescente é um ser em formação, numa fase da vida onde tudo é descoberta, novas experiências na busca de entender o mundo, emoções à flor da pele. Nesse período em que o apoio dos pais é fundamental, muitos hábitos podem ser desenvolvidos, inclusive alguns perigosos, com riscos para a saúde. Para falar sobre adolescentes e o consumo abusivo de álcool, Cidadania convidou Laura Cury, coordenadora da ONG ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Laura. Olá, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Laura, quando estamos falando de consumo abusivo de adolescentes, quem são essas pessoas? Qual é a faixa etária desses adolescentes? Bom, quando a gente pensa, inclusive com os inquéritos que a gente utiliza, né, por exemplo, a PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela considera essa faixa etária, né, de 13 a 17 anos. De 12 a 18, a gente tem no Brasil, inclusive, a legislação, né, que proíbe a venda e o consumo por menores de idade, ou seja, por menores de 18 anos. Então, a gente está falando aí dessa faixa etária, né, principalmente, e geralmente essa fase de transição, né, da infância para a vida adulta, pessoas que estão experimentando novas formas de socialização, que muitas vezes estão marcadas aí também com essa vontade de ter uma aceitação social. Então, assim, é basicamente esse público, né, de 13 a 17, de 12 a 18 que a gente está falando. Bom, e na pesquisa foi detectado que o percentual maior de adolescentes que experimenta começa com que idade? O álcool. Então, o que a gente tem essa faixa etária, né, de 13 a 17 anos. E o que a gente percebe, né, os inquéritos vêm mostrando, é que existe um aumento na experimentação, né? Então, por exemplo, essa PENSE, né, a pesquisa de saúde do escolar, ela, em 2012, ela apontou uma experimentação entre 53% dos jovens que foram analisados. Em 2019, isso já passou para 63%, né? Então, a gente tem aí um aumento significativo. E mesmo quando a gente não fala só de experimentação, por exemplo, você consumiu nos últimos 30 dias, né? Que é uma pergunta que também se faz com adultos, né? No Vigitel, por exemplo, a gente tem cerca de 30% também de escolares, né, nessa faixa etária que tinham consumido alguma quantidade de bebida alcoólica nos últimos 30 dias. Então, assim, os estudos mostram que é um consumo que vem crescendo ao longo dos anos e que, enfim, pressupõe aí uma maior atenção, maior cuidado, né? Inspira maiores cuidados. Como é que nós estamos aqui no Brasil, nossos adolescentes, em relação aos adolescentes de outros países? É possível dizer isso? Eu acho que, assim, em diversos aspectos, os adolescentes aqui no Brasil, eles podem ser considerados menos protegidos, né, do que em outros países. Principalmente dos países que têm políticas públicas implementadas mais rígidas, mais eficazes para a gente prevenir e controlar, né, o uso do álcool. Né? Então, tem vários fatores aí que contribuem para essa maior vulnerabilidade dos adolescentes no Brasil. E eu acho que isso destaca aí a necessidade da gente reforçar e implementar mais políticas públicas no Brasil. Eu queria, assim, trazer aqui alguns exemplos, né, para a gente conversar. O primeiro é com relação à idade mínima para compra e para consumo, né? Então, como falei, no Brasil a gente tem essa idade mínima prevista na lei, ela é de 18 anos, mas muitas vezes a fiscalização dessa lei, ela, enfim, deixa a desejar, né? Então, permite com que esses adolescentes, né, crianças e adolescentes, consigam comprar e consumir álcool com bastante facilidade, né? Então, existem países com uma lei e uma fiscalização mais rigorosa. Então, os Estados Unidos, por exemplo, a idade mínima para compra é de 21 anos. Alguns países da Europa é de 20 anos. E mesmo em outros países, né, por exemplo, a França, que também tem uma idade mínima de 18, a fiscalização é maior e a penalização para quem não cumpre essa regra é mais severa, né? Então, isso, nesses países, né, ajuda a proteger a população mais jovem. Uma outra questão é a regulação de publicidade da bebida alcoólica, né? Então, ainda que no Brasil a gente
tem uma lei que regulamente o consumo a propaganda de álcool. A gente tem algumas questões com relação a isso, a gente pode voltar logo mais, mas mesmo assim a gente ainda tem muitas brechas na nossa legislação, que inclusive compreende, para fins da legislação, tá? A cerveja não é considerada álcool, ou seja, a cerveja não está colocada dentro desse arcabouço jurídico que permite que ela tenha veiculação em TV, em rádio, que possa associar o consumo de álcool, né, por exemplo, cerveja e de outras bebidas com menor teor alcoólico, mas que não por serem de menor alcoólico são, né, inócuas, elas têm etanol, portanto elas pressupõem risco, e elas são associadas à imagem de sucesso, de diversão, de juventude, de aceitação social. A gente, principalmente em eventos esportivos, em culturais. Hoje em dia também se fala muito das bets, né, que acho que é outro assunto que precisa de muita atenção, e da mesma forma como isso precisa, né, ter um olhar aí da regulamentação, acho que a maior regulação da publicidade também. Tem países como Noruega, França, que têm restrições bem mais severas para a publicidade de álcool, né? Inclusive, às vezes, proibição total em alguns contextos, né? Como em eventos esportivos ou as mídias voltadas para adolescentes. Engraçado. Na Noruega... Oi, desculpe. Não, eu ia só falar que a França, que é um país, né, que tem uma cultura de vinho muito forte, ela tem uma lei desde do início da década de 90, que já colocou essas regras bem rigorosas para a publicidade de álcool, que são voltadas principalmente para a proteção da população mais jovens com bons resultados. Na Noruega e no Canadá, as lojas que vendem álcool, aí nesse caso a cerveja não está incluída, mas que vendem bebida alcoólica com gradação do vinho para cima, são todas vendidas através de um monopólio, é apenas um conglomerado. Na Noruega, por exemplo, as lojas fecham no sábado à tarde, às 3 horas da tarde, e não abrem durante o final de semana, e você não pode comprar em qualquer outro lugar. E o preço das bebidas de maior gradação alcoólica é simplesmente abusivo. Agora, aqui no Brasil existe ainda uma certa cultura em que a cerveja não é considerada bebida alcoólica, ou pelo menos considerada menos perigosa. É comum nas pesquisas que vocês encontraram, que vocês têm notícia, que a cerveja seja o primeiro passo para que o adolescente consuma álcool? Olha, essa é uma questão interessante. Eu acho que sim, é natural que seja cerveja por diversos motivos. Primeiro, porque a cerveja é a bebida mais consumida no Brasil, de longe. Ela também é uma bebida, e você trouxe isso, Paulo, ela é uma bebida mais barata, ela é mais acessível. Então, é natural, né, que o público com maior restrição orçamentária, né, como crianças e adolescentes e outras populações mais vulneráveis, tenham aí uma porta de entrada para o consumo de álcool. E é um hábito que, enfim, que pode se estender ao longo da vida, né? Então, quanto mais cedo você começa a consumir, maior o risco de você se tornar um consumidor usual, né, frequente, ou mesmo, né, um consumidor aí com padrões mais problemáticos de consumo. E é interessante porque o preço no Brasil para cerveja, mas também para outras bebidas alcoólicas, ele ainda é muito baixo, né? Então, e a gente sabe que políticas de preços e impostos, elas são as mais importantes, que mais dão resultados para a gente promover a saúde, né, prevenir o consumo e impedir a iniciação, né, principalmente por essa parcela da população. E você estava me perguntando antes, né, de comparação com outros países, né, então sim, né, como você falou, a gente poderia, como outros países, né, você falou da Noruega, da Suécia, Finlândia também, a gente poderia utilizar a tributação como uma ferramenta de regulamentação, né, de controle. Então, né, em países que a gente tem altos impostos, o acesso fica muito mais difícil, isso reduz o consumo de maneira geral, mas obviamente também para crianças e jovens.
E a gente tem agora, no Brasil, uma oportunidade de colocar isso na prática com a reforma tributária, né? Então, a bebida alcoólica, ela já está prevista dentro do rol dos produtos, né, que vão estar sujeitos a um imposto seletivo, né? É um produto, conhecidamente, que faz mal à saúde e ao meio ambiente, portanto, tem que ser tributado. Mas o que eu acho que a gente tem oportunidade de fazer, principalmente de agora em diante, é garantir que essas alíquotas, que elas sejam elevadas, e que mesmo que exista essa gradação, né, de teor alcoólico, que o piso, que inclua as bebidas de menor teor, como a cerveja, alguns vinhos, ices, etc., que ele seja suficientemente alto para a gente conseguir proteger a população, principalmente os jovens. Bom, Acho que essa é uma questão muito importante. vocês defendem, então, que o aumento da tributação seria tipo um freio, que ficaria mais cara. Bom, evidentemente existe aí vai ocorrer uma guerra política, né, através de outros meios, porque existem projetos, inclusive no sentido de que aqui no Brasil o vinho também seja tolerado como bebida não essencialmente alcoólica, como é em alguns países também fora daqui do Brasil. Mas o que eu pergunto, assim, é qual o efeito, assim, qual a cultura do álcool, como as famílias brasileiras encaram essa cultura do álcool? Porque me parece que o exemplo paterno, o exemplo da família é muito importante. Isso se choca com aquele espírito naturalmente transgressor do adolescente, que eu vou tomar ali dos meus amigos e tal. Já existe algum tipo de alternativa para isso, sem que invada o pátrio poder, assim, o poder das famílias sobre os adolescentes? Que tipo de iniciativa você sugeriria? Bom, eu acho que a gente volta aí para a questão da regulamentação, né? Mas para dar um passo atrás, né? Acho que o ambiente familiar, nesse contexto familiar, ele tem sim um papel no consumo por crianças e adolescentes. Então, é claro, quando uma criança ela ela cresce num ambiente onde o consumo de álcool é frequente, é normalizado, onde você tem fácil acesso, é claro que essas pessoas, né, essas crianças, elas estão mais propensas a desenvolver o consumo, né, igualmente, né, a falta de supervisão dos pais, a exposição para comportamentos de risco dentro de casa, né, tudo isso são fatores importantes e que devem ser considerados, mas, assim, eu acho que, assim, saindo do ambiente micro e levando para o macro, que é o que a gente sempre tenta trazer mais, né, nós trabalhamos com políticas públicas, eu acho que é isso, a gente precisa considerar o ambiente social, né, mais amplo. Então, qual é o ambiente, o contexto social que normaliza, glamoriza o consumo de álcool e que acaba influenciando o consumo por crianças e adolescentes, né? Como é que isso está na sociedade como um todo, claro, mas principalmente em festa, em escola, em estádio de futebol, que é né, ou na TV. Acho que tudo isso leva a um maior consumo, né? Um desejo de aceitação social, medo de ser excluído socialmente, né? De não participar de determinado grupo, de não ir para a festa. Enfim, e eu acho que tudo isso, esse contexto social mais amplo, acho que ele passa pela necessidade de regulamentação, né? Então, acho que a gente precisa pensar, assim, em políticas de preços e impostos, né? O preço precisa ser mais alto para que esse produto não seja tão acessível assim. A gente precisa regulamentar melhor a publicidade e a propaganda no Brasil. A gente precisa pensar, como você mesmo já trouxe aqui, Paulo, na questão da disponibilidade, sem qualquer lugar que vende, quais são os horários de venda. Então, acho que sim, as políticas públicas ajudam a colocar um freio e a desnormalizar o consumo de um produto que, enfim, que sabidamente, né, cientificamente, a gente sabe que faz mal à saúde. Além de trazer vários outros problemas sociais, inclusive, né? Eu pergunto, então, se haveria alguma... já existem estudos em outros países que o papel que teria introduzir essa advertência, esse aconselhamento a respeito do consumo de álcool dentro das escolas ou no currículo escolar? Já existe isso em outros países? Sim, não, existe. A Islândia, por exemplo, acho que é um caso de sucesso nesse sentido, que teve
todo um programa aí de prevenção e de conscientização dentro das escolas, mas acho que também fora das escolas, e que trouxe resultados bem importantes também para a Islândia, por exemplo. Acho que Canadá também tem, enfim, tem diversos exemplos de trazer isso, essas campanhas de conscientização, de educação, mas reforço, né, que acho que ainda que essas campanhas sejam fundamentais, acho que, né, a gente precisa ter acesso à informação de qualidade, comprovada, né, baseada em evidência científica, mas a gente também precisa passar pelas políticas públicas, né, porque uma acaba reforçando a outra. Que acho que é muito que a gente viu aqui no Brasil mesmo com a própria questão do tabaco, né? Temos dados, temos dados Imagina. no sistema de saúde sobre o efeito do álcool, do abuso de álcool entre os adolescentes? É possível isso? Bom, a gente sabe que o uso de álcool ele acarreta em diversos problemas de saúde para as pessoas, e para adolescentes isso não é diferente, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz que o consumo de álcool, ele é um dos principais motivos, é uma das principais causas de morte de crianças, né, de jovens, entre 15 e 24 anos, isso em todo o mundo. E a gente costuma pensar que esses problemas eles vêm mais ao longo da vida. E claro, né, quanto mais exposto você está a esse fator de risco, né, o álcool é um fator de risco para diversas doenças e agravos, pior porque tem um efeito cumulativo. Porém, você pode ter desde coisas mais imediatas, né, com crianças e adolescentes, como por exemplo problemas gastrointestinais, gastrite, né, o álcool pode causar gastrite, pode causar úlcera, mas também pode sim, mesmo em jovens, causar problemas hepáticos, está relacionado a algumas questões aí cardiovasculares. Meninas, por exemplo, e essa é uma questão, porque o consumo entre meninas é maior, ainda que historicamente meninos e homens consumam mais álcool do que meninas e mulheres, a gente tem visto uma inversão desse padrão. E a PENSE já mostra que meninas experimentam mais e consumiram mais nos últimos 30 dias do que meninos, né? Então tem toda uma questão aí com as meninas. E, por exemplo, as meninas que bebem um X de álcool por semana, elas têm 3 vezes mais chance, por exemplo, de desenvolver nódulos benignos nas mamas. Sim, inicialmente eles são benignos, mas a gente sabe que alguns tipos desses nódulos, eles são associados ao maior risco de você ter um câncer de mama mais para frente, né, no decorrer da vida. Agora, Laura, se eu falo com adolescentes sobre doenças que o álcool pode causar, o adolescente é um ser que se considera eterno, ele não tem freios, ele vai, o poder de intervenção até dos pais é muito pequeno. Agora, o que se observa aqui no Brasil é que, por exemplo, campanhas contra o tabaco, elas foram muito bem sucedidas. Acredito eu, porque as restrições na publicidade foram muito maiores, as restrições, né? Agora, teria como, se eu sento com o meu neto em casa para ver um jogo da Champions League, um jogo de futebol, por exemplo, tá lá a cerveja patrocinadora e tal, quer dizer, existe uma diferença muito grande a sedução é muito maior e parece que há uma guerra econômica, inclusive, para que a cerveja seja mais tolerada. Seria possível, o que resultados teria se fossem aplicados para o álcool, inclusive a cerveja, as mesmas restrições que ao tabaco, ao consumo do cigarro, por exemplo? Isso é fundamental. Então, assim, a OMS, inclusive, coloca, né, que tem uma série de medidas comprovadamente eficazes para a gente reduzir consumo e, portanto, proteger a população, né? Principalmente a população mais vulnerável, então a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, né, quais seriam essas medidas? Isso, então, a primeira é a questão de preços e impostos, né? Se aumenta o preço, você diminui o acesso e o consumo, e inclusive dificulta a iniciação. A segunda é justamente a restrição de publicidade e propaganda. Então, eu acho que, como você falou, a gente ainda que a gente tenha uma legislação no Brasil que regulamenta isso, ela não é eficaz.
né? Tanto que ela não é eficaz, que a gente já falou que a gente sabe que tem um aumento de experimentação e de consumo por adolescentes, ou seja, não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque isso exclui cerveja e outras bebidas de menor teor alcoólico. E a gente sabe que essas são justamente as bebidas mais consumidas pela população jovem. Não é eficaz porque a gente tem uma propaganda maciça, não só na TV, rádio, etc., mas em estádio, né, como você falou, em eventos esportivos e eventos culturais, né, show de música, e as mídias digitais. Ou seja, qualquer regulamentação que possa existir de horário, por exemplo. A nossa lei prevê que o que é considerado álcool, né, para fins da legislação, não pode ser vinculado entre 9 da noite e 6, só pode ser vinculado entre 9 da noite e 6 da manhã. Para o meio digital, isso é muito mais difícil de fiscalizar. Aliás, qualquer coisa no meio digital é muito mais difícil de fiscalizar. O que está sendo vendido? Né, muitas vezes eu entro, inclusive, em sites de compra para saber, o máximo que pergunta é: você é maior de idade? Sim ou não? É óbvio que qualquer adolescente, se quiser comprar, vai escrever sim, mesmo que não seja, e não tem nenhum tipo de fiscalização. Aplicativo de entrega também. Entrega na sua casa sem pedir qualquer tipo de um RG ou comprovação de idade. Enfim, acho que a gente precisa regular. O meio digital, por exemplo, é uma grande questão para a gente conseguir diminuir o consumo, além do básico, que ainda está muito falho. Existe alguma política pública efetiva aqui no Brasil? Ou seria possível implantar uma política pública, inclusive para atender a esses adolescentes que já tenham desenvolvido o hábito, além no sentido que já atingiu, já comprometeu a saúde deles? Existe essa política pública aqui no Brasil? Que crítica você faz às políticas inexistentes ou não aqui? Então, o que nós temos no Brasil? A gente tem a proibição de venda para menor, mas como eu falei, isso muitas vezes não acontece. Inclusive, os inquéritos mostram que, assim, perguntam para as crianças, para os adolescentes: você bebeu álcool? Sim. E como é que você conseguiu acesso a esse álcool? E eles respondem: em festa, é o primeiro lugar. O segundo é comprando. Em bar, mercearia, loja de conveniência, né, seja lá onde for, tem fácil acesso. Ou seja, então a gente tem uma lei que proíbe a venda para menor, porém ela não é implementada a contento, né? Não tem uma fiscalização muito restrita disso. De novo, a gente tem uma regulamentação para publicidade e propaganda, mas ela não define, ela não abarca todos os tipos de bebida alcoólica, principalmente aquelas mais consumidas por jovens. Aliás, as mais consumidas pelos brasileiros de maneira geral. Então, também, aí ela fica aquém, ela não dá os resultados esperados. A gente tem lei falando de uma população jovem, porém não mais de crianças e adolescentes, de beber e dirigir, que em alguns lugares funciona melhor do que em outros. Eu moro em São Paulo, né? É difícil ver uma blitz em São Paulo, né? São poucas as vezes que eu presenciei uma. E, aliás, faz tempo que eu não vejo, inclusive. Eu sei que em outras regiões isso funciona melhor. Mas, enfim, então, como um todo, também tem falha aí nessa regulamentação. O preço ainda é muito baixo. Então, sim, a gente tem já algum tipo de imposto sobre bebida alcoólica, mas ele é muito baixo e muitas vezes ele nem funciona. Às vezes tem até uma espécie de um subsídio para cerveja, por exemplo. Então, também, é muito fácil. Você consegue comprar bebida alcoólica na rua por um preço mínimo, pífio. É mais barato do que uma garrafa de água, muitas vezes. Então, assim, a gente tem algumas legislações, mas acho que a gente precisa melhorar, né, ampliá-las, e existem, né, e talvez prever outras, né? Então, melhorar o que a gente já tem e talvez prever outras. Por exemplo, a questão do marketing e da disponibilidade digital, que acho que é uma questão nova e que precisa ser pensada. Rotulagem também é uma questão que o tabaco tem, né, a advertência sanitária. A gente tem isso agora em alimentos também, a rotulagem nutricional frontal, que fala alto em, né, sódio, açúcar, gordura. E para álcool, essa é muito menor. A gente tem, no máximo, alguma coisa não apto para gestantes. Geralmente, se beber, não dirija.
assim, a gente tem advertências ainda muito tímidas para bebidas alcoólicas. Laura, muito obrigado pela sua presença. Espero que a sua organização consiga evoluir, sucesso nessa campanha de prevenir o abuso de álcool por parte dos adolescentes. Obrigado por você. Muito obrigada pela possibilidade, pelo bate-papo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.